Os jogadores do Internacional tiveram folga neste sábado e começam depois, na terça-feira, a preparação para o jogo que vem só depois da data FIFA. O Inter encara o Vasco da Gama no dia 21 de novembro. E em meio à preparação terá pelo menos 3 desfalques de jogadores que estarão convocados para as seleções de seus países. Enquanto isso, a finalização da rodada do Campeonato Brasileiro trouxe uma boa notícia para o ambiente colorado. O tropeço do Botafogo em casa contra o Cuiabá fez a distância para o líder diminuir. O Inter está a apenas 9 pontos do Botafogo e internamente se admite que cada tropeço de rivais que estão à frente na tabela é comemorado pelo vestiário e pelas pessoas do clube. A gente fala também a respeito da declaração de Mano Menezes, que comentou o fato de ter o seu recorde pessoal batido por Roger Machado no Internacional. Os bastidores da vitória colorada sobre o Fluminense são divulgados. A preocupação com a sequência de jogos e a festa pelo aniversário de uma figura muito querida no vestiário foram reveladas neste conteúdo. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 9 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa atualizando que foi o dia do Internacional, que foi um dia de folga para o grupo de jogadores, que ficou... muitos foram viajar, cuidar de suas famílias, saíram de Porto Alegre, muitos deles, já que a reapresentação é somente na terça-feira, em função da data FIFA. Os jogadores vão ter ao todo 3 dias completos de folga, sábado, domingo e também segunda-feira. E só se reapresentam na terça-feira à tarde, um bom período de descanso. Depois, na reapresentação, o Inter vai ter 10 dias de trabalhos consecutivos para chegar voando no compromisso contra o Vasco da Gama, onde o Inter vai enfrentar a equipe carioca buscando manter-se subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. E se a gente for falar em tabela do Campeonato Brasileiro, a gente precisa atualizar, porque o resultado do Botafogo neste sábado foi muito bom para o Internacional, se a ideia é pensar em manter o sonho do título vivo. Porque comparado com o início da rodada, o Internacional tirou 2 pontos da desvantagem para a equipe do Botafogo. Antes ela era de 11 e agora essa distância é de 9 pontos. O Inter está a 9 pontos atrás do Botafogo, que empatou em 0-0 contra a equipe do Cuiabá em casa. O Roger Machado já havia admitido depois do jogo contra o Fluminense que sim, o sonho pelo título existe e que sim, existe muita celebração do vestiário colorado quando equipes que estão à frente do Inter na tabela tropeçam. E foi o caso do que aconteceu em relação à equipe do Botafogo, com a equipe do Botafogo neste sábado. O empate é um tropeço e o Inter, obviamente, comemora bastante isso, tá? Na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Bryan Aguirre, que enfim vai estrear com a camisa do Internacional, o jogador que foi contratado junto ao Lanús, 8 milhões de reais, e que estará em campo no jogo contra o Vasco da Gama pela suspensão do Bruno Gomes. O Roger Machado relatou um bastidor muito interessante em relação a este atleta, uma conversa que ele teve com o Bernabei sobre Bryan Aguirre, que desperta muita expectativa em cima desse jogador. É só vir aqui no canal e conferir o vídeo que eu gravei na tarde deste sábado aqui no A Dupla, tá? Bom, seguindo, eu quero ainda repercutir algumas questões do jogo contra o Fluminense, porque, por exemplo, o técnico Mano Menezes repercutiu o fato de ter a sua marca pessoal batida por Roger Machado. O Mano Menezes tinha um recorde de número de jogos invictos na era dos pontos corridos. Eram 13 jogos, essa marca foi batida em 2022. E agora, o Roger bateu essa marca. São 14 jogos sem perder do Internacional de Roger Machado. E o Mano comentou o assunto, ele disse: em relação ao recorde quebrado, quando estive aqui em 2022, a gente também viveu um momento muito bom de reação no campeonato. O Inter volta a viver de novo um momento importante e bom. Infelizmente para nós, porque não era o que a gente queria nessa hora. Não pelo recorde em si, porque é mérito dos outros, mas porque precisávamos do resultado na tabela do Campeonato Brasileiro. Mano, dando o tom de parabéns, de uma certa... estar contente em um trabalho do Inter estar dando certo, o trabalho do Roger está dando certo, com a limitação de que, não precisava ser na minha vez, já que o Fluminense precisava do resultado que acabou não vindo contra a equipe do Internacional.
O Inter divulgou os bastidores da vitória contra o Fluminense, tá? E 3 destaques aqui são interessantes desse vestiário. Imagens exclusivas do vestiário, como sempre. A primeira delas, o Roger, no discurso final, pós-jogo, disse que aqueles que estão com algo entalado na garganta, na verdade foi antes do jogo, aqueles que estão com algo entalado na garganta precisam colocar isso para fora dentro de campo. E aí ele cita o fato do Inter ter jogado depois de 3 dias. Joga um jogo e 3 dias depois joga outro. E esse ambiente do Inter foi muito em volta disso, tá? Se lamentou bastante o fato do Inter ter pouco tempo para jogar um jogo a cada 3 dias. E o Roger destacou bastante isso. Eu até tive a impressão de que, será que ele tá fazendo alguma alusão ao estar engasgado com o Fluminense pela Libertadores do ano passado? Mas não pareceu que era com essa situação mesmo dos jogos a cada 3 dias no Campeonato Brasileiro. E o outro destaque do vídeo dos bastidores é o aniversário do Banha, massagista do Internacional, são 40 anos de clube que o Banha tem. Ele estava de aniversário e foi abraçado pelo vestiário, que cantaram parabéns, todo mundo abraçou, todo mundo comemorou junto com o Banha, que é uma figura simpaticíssima, um cara muito querido no vestiário do Internacional, o massagista Banha, funcionário de décadas do Inter. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desse domingo, porque a gente tem final da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro disputando o título da Copa do Brasil. A odd para vitória do Galo é 2,28, empate 3,14, Flamengo 3,33. Pro título, o Flamengo tá pagando 1,2 e o Galo 4,3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lembrando que a KTO é pra tu te divertir. Só joga se tu tiveres mais de 18 anos de idade, porque apostas pode fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!